Olá, queridos alunos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Sérgio, sou professor de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje nós veremos os mecanismos metabólicos da biossíntese de ácidos graxos. Iniciaremos essa aula com alguns questionamentos. Para que sintetizar lipídios? Quais são as funções dos lipídios pelas quais nós precisamos sintetizar essa biomolécula? Primeiro, os lipídios são a principal forma de armazenamento de energia. Os triglicerídeos são a prova disso. Nós vimos em aula anterior sobre a oxidação de ácidos graxos que quando o nosso corpo está em dependência de outras fontes energéticas, os lipídios são a fonte mais fácil, a melhor fonte para se mobilizar essa energia. E ela vem justamente dos triglicerídeos. Outra função dos lipídios é que eles são os principais constituintes das membranas biológicas. Os fosfolipídios das membranas biológicas são extremamente importantes para a manutenção da estrutura dessas membranas e também têm papéis funcionais nessas membranas. Outra função dos lipídios é que eles são pigmentos, como retinal, como caroteno. E esses pigmentos eles têm funções também no metabolismo de diversos tecidos, como o retinal tem um papel preponderante no ciclo visual, na formação da captação de luz para a formação da imagem em regiões cerebrais. Também os lipídios são cofatores enzimáticos. Um exemplo é a vitamina K. A vitamina K é um cofator enzimático extremamente importante para a ativação da cascata de coagulação. Também são detergentes. Os sais biliares são lipídios que emulsificam a gordura, eles são derivados de esteroides, eles emulsificam as gorduras, eles facilitam, portanto, a digestão e a absorção desses lipídios. Também os lipídios são hormônios, os esteroides são hormônios que têm diversas funções no corpo. Também são mensageiros intracelulares, um exemplo é o fosfatidilinositol. O fosfatidilinositol ele é um fosfolipídio de membrana e que, quando ativado, ele desencadeia uma série de processos intracelulares. Também são componentes de lipoproteínas. Então, as lipoproteínas fazem o transporte de lipídios desde a sua absorção para os diversos tecidos e também para o tecido hepático. Essa via, nós podemos ver nessa figura a via de oxidação dos ácidos graxos. Então, os ácidos graxos são oxidados através da beta-oxidação. Nós já vimos isso em aula anterior, nesse mesmo canal, na qual em cada ciclo é retirado 2 carbonos que se transformam em acetil-CoA. No processo de biossíntese, nós veremos que o processo é um pouco semelhante. Então, nós teremos também, a partir de um composto de 2 carbonos, a partir do acetil-CoA, a formação dos ácidos graxos. O que é que vai diferenciar? Vai diferenciar as enzimas, vai diferenciar os intermediários e também vai diferenciar o tipo de reação, que vai ser uma reação contrária. Lembramos que na degradação, na oxidação de ácidos graxos, essa degradação acontece por meio de 4 fases. 2 oxidação, uma oxidação dependente de FAD e uma oxidação dependente de NAD, uma hidratação e uma clivagem para a liberação do acetil-CoA. No processo de biossíntese, nós teremos as reações inversas. Nós teremos 2 reduções substituindo as 2 oxidações. Nós teremos uma desidratação substituindo a hidratação. E nós teremos uma condensação, que vai ser o papel contrário da clivagem da tiólise. O que é que vai diferenciar, então, a biossíntese dos ácidos graxos da beta-oxidação? Elas são catalisadas por um conjunto de enzimas diferentes. Também ocorrem em compartimentos celulares diferentes. A gente vai ver na imagem posterior, mas eu posso adiantar que a biossíntese ela vai acontecer no citosol, enquanto que a
degradação, enquanto que a oxidação dos ácidos graxos ela acontece na matriz mitocondrial. E também a participação de um intermediário diferente na síntese, na biossíntese dos ácidos graxos, que é o malonil-CoA, e esse intermediário ele não aparece na beta-oxidação. Nós temos aí o intermediário que aparece na biossíntese, que é o malonil-CoA. Ele é derivado do acetil-CoA, né? Essa síntese é catalisada por uma enzima chamada de acetil-CoA carboxilase, e ela tem a capacidade, ela tem a função de catalisar a entrada do grupamento carboxila aqui no acetil-CoA. Então, o acetil-CoA recebe um novo grupamento carboxila e se transforma em malonil-CoA. Certo? Essa reação é uma reação irreversível. Para que haja a síntese do malonil-CoA, essa enzima acetil-CoA carboxilase ela vai promover a entrada do grupamento carboxila na molécula do acetil-CoA. Essa enzima ela promove essa condensação do grupamento carboxila através da enzima, né, acetil-CoA carboxilase, que possui 3 sítios diferentes. O sítio biotina carboxilase, podemos ver aqui, biotina carboxilase, a proteína carreadora de biotina e o sítio catalítico transcarboxilase. Iniciamos pelo sítio do carreador de biotina. Esse sítio carreador de biotina ele possui, aderido à sua molécula, aderido à sua cadeia, uma molécula de biotina. A biotina é uma coenzima derivada de uma vitamina H, e que ela tem uma cadeia carbonada extremamente flexível. E é justamente essa flexibilidade da sua cadeia quem dá a capacidade para a biotina se movimentar ao longo dos sítios ativos dessa enzima. Então, a biotina ela se dobra, como nós podemos ver nessa imagem. A biotina se dobra para o sítio ativo da biotina carboxilase, e essa enzima aqui, a biotina carboxilase, esse sítio ativo, ele promove a carboxilação da biotina, aqui em verde. Esse grupamento carboxila ele é derivado do bicarbonato, e há necessidade de um ATP é quebrado para que esse grupamento carbonado, esse bicarbonato, ele seja integrado, ele seja inserido na biotina, certo? Após a inclusão do grupamento carboxila na biotina, a proteína carreadora de biotina ela veicula a biotina carboxilada para o outro sítio, para a transcarboxilase. Aqui na transcarboxilase nós podemos ver, né, a biotina se dobrou novamente, levou o grupamento carboxila para outro sítio ativo, para o sítio ativo da transcarboxilase, e é nesse momento que entra o acetil-CoA. O acetil-CoA ele se liga também a esse sítio ativo, e a transcarboxilase promove a transferência, como o próprio nome está dizendo, transcarboxilase, promove a transferência do grupamento carboxila para o acetil-CoA. Portanto, o acetil-CoA, recebendo esse grupamento carboxila, dá origem ao malonil-CoA e libera, portanto, a proteína libera, portanto, a biotina descarboxilada para poder se ligar a mais um grupamento carboxila. Então, houve a formação aqui do malonil-CoA, que é o intermediário comprometido com a biossíntese de ácidos graxos. Então, esse malonil-CoA, para que ele se transforme no ácido graxo, ele vai ter que sofrer ação de uma outra enzima chamada de ácido graxo sintase 1. Essa enzima é uma enzima que tem diversos sítios ativos, é uma enzima polimérica, ela tem diversos componentes que têm funções diferentes, e o processo de biossíntese ele acontece em 4 fases, como eu havia adiantado no começo dessa apresentação. São uma condensação que substitui a tiólise, né, da beta-oxidação.
duas reduções que substituem a oxidação da beta-oxidação e uma desidratação que substitui a hidratação da beta-oxidação também. Nós podemos ver aqui o processo de forma sintética. Nós aqui temos a acetil-CoA carboxilase, cada espaço desse aqui é um sítio ativo diferente. Aqui nós temos uma proteína chamada ACP, que é a proteína carreadora de grupamento sacila. E para que a biossíntese aconteça, a biossíntese de ácidos graxos aconteça, há necessidade de ligação nessa enzima de duas moléculas, de uma molécula de acetil e de uma molécula de malonil. Lembrem-se que para a biossíntese houve necessidade de sintetizar malonil, mas para iniciar a biossíntese, a necessidade concomitante, a necessidade simultânea de duas moléculas, de uma molécula de malonil e de uma molécula de acetil. O primeiro passo, como nós já vimos, é a condensação. E na condensação, a perda de um grupamento carboxila pelo malonil. Mas aí vocês poderiam perguntar, o malonil não foi formado pela carboxilação do grupo do acetil? E por que agora está tirando? Lembre-se, pessoal, que para que haja essa condensação de acetil com carboxila para formar o malonil, houve necessidade de ATP. Esse ATP ele foi convertido nessa ligação carboxila. Quando esse composto carboxila ele é retirado, há a liberação de energia que é necessária para a condensação do malonil com acetil, que é correspondente a essa etapa aqui. Então, nessa etapa aqui, a enzima promove a perda do grupamento carboxila e a condensação do acetil com o malonil, formando aqui esse composto com 4 átomos de carbono, 2 vindo do malonil, 2 vindos do acetil e 2 carbonilas, certo? Esse carbono aqui será, melhor dizendo, o carbono alfa do ácido graxo e esse aqui será o carbono beta do ácido graxo, certo? Vejam que essa cadeia carbonada já está tomando forma. Posteriormente, nós teremos a primeira redução. Redução de quê? Redução dessa carbonila aqui do carbono beta. Então, essa carbonila aqui ela não vai ser necessária. Lembre-se que os ácidos graxos eles possuem somente uma carboxila. Todo o restante da cadeia é hidrocarbonada. Então, esse carbono beta vai ter que ser reduzido. E essa redução ela acontece por meio do NADPH. Lembram-se do NADPH que a gente já viu em aulas passadas, que é sintetizado a partir da via das pentoses. Então, esse NADPH da via das pentoses, obviamente ele não vai vir só da via das pentoses, a gente vai ver nessa aula uma outra fonte de NADPH, mas o NADPH é quem vai fornecer os grupamentos hidrogênio para reduzir essa carbonila aqui em uma hidroxila. Então, o carbono beta, em vez de uma carbonila, ele ficou agora com uma hidroxila. Aconteceu aí a primeira redução. Posteriormente, essa molécula vai sofrer uma desidratação. Então, vai perder uma molécula de água. Essa molécula de água ela acontece quando há perda desse grupamento carboxila e a perda de um grupamento hidrogênio. Como vão sobrar um elétron desse carbono e um elétron desse outro carbono, a formação de uma segunda ligação aqui, de uma insaturação entre o carbono alfa e um carbono beta, formando esse composto aqui uma configuração trans. Vejam a semelhança com a beta-oxidação. Na beta-oxidação, também a formação de uma insaturação numa configuração trans. Só que, obviamente, você está quebrando e aqui está vendo a síntese do ácido graxo. E a quarta e última etapa é uma redução, também dependente de NADPH. Nessa redução, esse NADPH traz os hidrogênios, se transforma forma o NADP oxidado. Esses hidrogênios são doados para esse carbono beta, para esse carbono alfa, eliminando assim uma das ligações, promovendo somente ligações simples. Podemos ver agora que esse composto já está adquirindo forma de um ácido graxo. Então, duas coisas, pessoal. Primeiro, na beta-oxidação, acontece 4 reações também.
a formação de NAD e a formação de FAD, que são os transportadores energéticos, que vão garantir que a oxidação de ácidos graxos gera como produto ATP. Na biossíntese de ácidos graxos, nós não temos participação nem de NAD e nem de FAD, mas sim de NADPH. O NADPH é quem vai fornecer os grupamentos de hidrogênio para que haja biossíntese dessa molécula. Segundo ponto, nós vimos que para iniciar a biossíntese dos ácidos graxos são necessárias duas moléculas, uma de malonil e uma de acetil, e que elas são condensadas e a perda de um dos carbonos, por isso que não são 5 carbonos que ficam, e sim 4 carbonos. 2 vêm do malonil, 2 vêm do acetil. Certo? Nas próximas etapas, nós vamos ver que serão adicionados 2 outros carbonos em cada um desses ciclos, e que esses carbonos todos eles vão vir do malonil. Portanto, o acetil ele vai ser usado na biossíntese de ácidos graxos apenas uma única vez. E esses 2 carbonos que são adicionados, eles foram adicionados aqui, ó, no final da cadeia. A gente vai ver mais adiante de forma mais clara isso, mas isso é importante. Então, o grupamento acetil, ele participa da cadeia do ácido graxo, mas ele faz parte apenas dos 2 últimos carbonos da cadeia de ácidos graxos. Então, nós podemos ver aqui mais uma vez, ó, o grupamento acetil, a molécula de malonil é descarboxilada, é perdida, esses 2 são unidos, né? Formam um composto aqui com 4 carbonos. Aqui eu estou mostrando toda a via biosintética, as 4 fases já se passaram por aqui, houve a descarboxilação, formou um composto com 4 carbonos, ó, o acetil e aqui os 2 do malonil. Entrou mais um acetil para continuar o crescimento da cadeia. Também houve uma descarboxilação, os 4 processos aconteceram, e esses 2 átomos de carbono que veio desse malonil, ele entra aqui no começo da cadeia. Então, a cadeia agora que tinha 2 acetil, que tinha um acetil e um malonil, agora tem 4 átomos de carbono. Desculpe, 6 átomos de carbono. E entrou uma outra molécula de malonil, que também vai auxiliar no crescimento da cadeia. E aí, os 6 átomos de carbono, com mais 2 do malonil, se transformaram em 8, se transformaram em 10, se transformaram em 12, e assim por diante, até depois de todas as etapas acontecerem, gerar o palmitato. O palmitato é um ácido graxo com 16 átomos de carbono. Ele é o último produto formado na biossíntese de ácidos graxos, pelo menos a biossíntese que acontece no citosol. Então, depois que o palmitato é formado, a ácido graxo sintase 1, ela libera o palmitato para que ele possa ou sofrer um alongamento ou sofrer uma dessaturação, que isso vai acontecer em outra organela citoplasmática, ou ele ser armazenado ou adquirir, né, ser veiculado para o local onde ele vai ter sua função definitiva. Bem, a ácido graxo sintase 1 é uma molécula, como eu falei para vocês, que tem diversos sítios catalíticos, né? Essa tabela ela representa a função de cada um dos sítios catalíticos, mas eu vou explicar melhor com essa imagem aqui. Então, nós podemos ver que ela possui um sítio catalítico chamado ACP, que é chamada de proteína carreadora de grupamento acila. Essa proteína possui como coenzima, faz parte da sua molécula, uma coenzima chamada de ácido pantotênico. E esse ácido pantotênico tem como característica uma cadeia também carbonada, longa e flexível, que vai movimentar os grupamentos acila, os grupamentos malonil, em todos os sítios ativos da proteína, em todos os sítios ativos da enzima. Então, ela tem uma característica parecida com a biotina. Ela é flexível e ela movimenta os grupamentos malonil em toda a cadeia. Além do sítio malonil, né, além da proteína ACP, nós temos também o sítio catalítico KR, que é o sítio catalítico KR, a beta-cetoacil ACP redutase. Lembram-se que quando ocorre a biossíntese de ácidos graxos, vai acontecer 2 reduções. Uma redução acontece
uma das carbonilas, na carbonila do carbono beta, e a outra redução acontece quando há a formação da dupla ligação. Então, a primeira redução acontece aqui nesse sítio ativo, no sítio KR, K de ketoacil, né, de cetoacetil, de cetoacil, e redutase, que vai ocorrer a redução dependente de NADPH. O outro sítio aqui é o sítio ER, E de enoil e R de redutase. Então, ele vai promover a segunda redução, a redução da dupla ligação, da insaturação, que vai ser produzida durante a biossíntese. O terceiro sítio aqui é o sítio DH, que é a beta-hidroxiacil desidratase, DH de desidratase. Então, esse sítio ele vai promover a desidratação da hidroxila, né? Então, a hidroxila vai ser formada, ela vai desidratar e vai formar o composto insaturado. O outro sítio aqui vai ser o sítio KS, K de ketoacil e S de sintetase. Então, vai promover a síntese da dupla ligação, né? Desculpa, a síntese do grupamento carbonila, né? Vai acontecer a condensação do malonil e do acetil e a formação do composto com duas carbonilas. E o último sítio aqui é o sítio MAT, de malonil acetil-CoA ACP transferase. Então, esse sítio catalítico ele vai promover a transferência dos grupamentos acetil ou dos grupamentos malonil para a ACP. Então, nós podemos ver aqui que a primeira molécula a entrar no processo de biossíntese dos ácidos graxos é o acetil. O acetil chega até a enzima e se liga aqui no sítio ativo KS, né? No sítio ativo cetoacetil sintase. Então, a primeira molécula que entra na biossíntese é o acetil. E aí nós veremos que ela vai ser responsável pela inclusão dos dois últimos carbonos desses ácidos graxos. Posteriormente, nós podemos ver que entra o malonil. O malonil não vai entrar diretamente na condensação, mas ela vai se ligar aqui ao ACP. Quem faz essa ligação de malonil com ACP é o sítio ativo MAT. Vai fazer a transferência do malonil para o ACP. Então, nós temos aqui o malonil ligado ao ACP e o acetil ligado ao KS. Certo? Posteriormente, o KS vai promover a condensação, né? Por isso que o acetil se ligou aqui ao sítio ativo KS. Vai promover a condensação, a descarboxilação do malonil e a ligação desse acetil aqui no final da cadeia. Então, o ACP que recebeu o malonil, ele vai ser dobrado, ele vai ser convertido para que essas moléculas fiquem próximas. Então, a condensação é a primeira fase, né? Perda de uma molécula de dióxido de carbono, a descarboxilação, e a ligação das duas moléculas de dois carbonos, né? Aqui derivada do malonil e aqui derivada do acetil. Como essa CP ela é flexível, ela vai levar para o próximo sítio catalítico responsável pela próxima etapa, né? Então, a próxima etapa vai ser o quê? Vai ser a redução da carbonila, por isso que ele levou para o sítio KR. KR, né, de cetoacil redutase. Então, você tem aqui o grupamento cetona que vai ser reduzido. Então, a segunda etapa é a redução do grupamento cetônico. Isso depende de NADPH. Então, o NADPH ele está localizado nesse sítio catalítico aqui da KR. A KR vai promover a retirada, né, a inclusão de hidrogênios aqui e a formação da hidroxila. Então, por ele ter se transformado no composto hidroxilado, ele vai, portanto, agora ser levado para o sítio ativo DR para promover uma desidratação, né? Perda da hidroxila, perda do hidrogênio para formar aqui a dupla ligação. Então, nós temos aqui que ele foi levado para o sítio ativo DH e aqui houve uma desidratação, perda da molécula de água e formação da dupla ligação entre os carbonos alfa e o carbono beta. Posteriormente, esse grupamento, essa parte da cadeia que é chamada de enoil, ela vai ser levada para o sítio ativo ER, que é enoil redutase, para que haja inclusão de hidrogênios aqui, perda dessa dupla ligação. Então, como nós vimos,
no slide anterior, a dependência nessa etapa, a dependência de NADPH, a redução da dupla ligação, e aqui nós temos o composto pré-formado, um composto com 4 átomos de carbono, com todas as características de um ácido graxo. Posteriormente, a ACP libera o composto formado para o sítio ativo KS, que fica esperando a chegada de mais um grupamento malonil, que virá ligado ao ACP. Então, nós podemos ver aqui, os 4 átomos de carbono, o grupo butiril, esperando o ACP trazer mais um malonil. O malonil está aqui, se ligou ao ACP, houve uma descarboxilação, uma condensação e a formação aqui de um composto com um grupamento de cetona aqui no carbono beta, e um composto não mais com 4 átomos de carbono, mas agora com 6 átomos de carbono, e todo o processo se refaz com uma redução da carbonila, com uma desidratação, com uma redução da dupla ligação, e depois com a ligação novamente, agora com esse composto com 6 carbonos, no sítio ativo KS. Bem, o rendimento da biossíntese do palmitato, ele leva em consideração, o palmitato foi formado com 16 átomos de carbono. Nós vimos que ele é o produto final da biossíntese da ácido graxo sintase 1. Ele há necessidade, para que haja biossíntese do palmitato, de um acetil, 7 malonil, são 14 carbonos do malonil, então são 7 malonil, 2 carbonos de acetil, são os 16 átomos de carbono. Também a necessidade de 14 NADPH, são 7 NADPH, são 2 NADPHs para cada uma das reduções, então por isso são 14 NADPH, e isso vai gerar um palmitato, liberar 7 moléculas de CO2, 8 moléculas de coenzima A e 14 NADP oxidado. Nessa figura nós podemos ver que os processos biosintéticos e os processos oxidativos de ácidos graxos, eles são gerados, eles são produzidos em compartimentos diferentes, e isso faz com que a regulação seja mais fácil de ser realizada. Então, na mitocôndria é realizada a oxidação dos ácidos graxos, e no citosol é realizada a síntese de ácidos graxos. Então, síntese acontece no citosol e a oxidação acontece na mitocôndria. Então, a membrana mitocondrial separa a biossíntese da oxidação. Nós vamos ver também que existe, o palmitato só tem 16 carbonos, mas existe necessidade de ácidos graxos com um número maior de carbonos, assim como existe necessidade de ácidos graxos com insaturações no carbono. Então, nós podemos ver que a própria mitocôndria ela é responsável pelo alongamento de ácidos graxos, assim como o retículo endoplasmático é responsável pelo alongamento de ácidos graxos, assim como pela dessaturação de ácidos graxos. Mas bem, surge aí uma dúvida. A acetil-CoA é sintetizado na mitocôndria. Lembram do metabolismo de carboidratos, onde o piruvato, derivado da oxidação anaeróbica da glicose, ele é levado para dentro da mitocôndria, e na mitocôndria ele sofre uma descarboxilação, produzindo o acetil-CoA. O acetil-CoA está lá na mitocôndria, ele é produzido lá, ele é utilizado para o ciclo de Krebs, mas ele é necessário para a biossíntese de ácidos graxos, para biossíntese diretamente e para biossíntese indiretamente, já que ele vai ser o substrato para a formação do malonil-CoA. Mas se ele está na mitocôndria e ele vai ser usado no citoplasma, como acontece esse processo de veiculação do acetil-CoA da mitocôndria para o citoplasma, para o citosol? Isso acontece por meio de um processo metabólico chamado de lançadeira. Essa lançadeira é chamada de lançadeira málica, Existe outra lançadeira, que é a lançadeira do glicerol fosfato. A lançadeira málica, ela acontece da seguinte forma. Nós temos aqui o oxaloacetato e nós temos aqui o acetil-CoA, que foi produzido na matriz mitocondrial. Lembre-se que
acetil-CoA e oxalacetato, eles se fundem para formar o citrato. O citrato ele possui um transportador de membrana, que é esse transportador de membrana, ele é um transportador de membrana que vai levar o citrato para o citosol. No citosol, né, quem faz essa ligação aqui do acetil-CoA com o oxalacetato é a citrato sintase. No citosol, o citrato ele pode ser desmembrado, ele pode ser cindido mais uma vez. Quem faz essa cisão é a citrato liase, liberando o acetil-CoA e liberando o oxalacetato. Aí o acetil-CoA que estava na matriz mitocondrial pôde chegar até o citosol para ser veiculado para a biossíntese de ácidos graxos. Mas o oxalacetato ele precisa voltar, senão, se esse processo ocorresse nesse sentido, o oxalacetato ia ser drenado para o citosol. Então, o oxalacetato ele vai ter que voltar. E ele volta de que forma? Ele volta quando reage com a enzima malato desidrogenase, formando malato. Essa reação acontece por meio do NADH. NADH reduzido se transforma em NADH oxidado. O malato pode voltar para a matriz através de dois caminhos. Um deles é de menor importância, na qual o malato ele é transportado através de um antiporte com alfa-cetoglutarato. Então, o alfa-cetoglutarato ele é transportado para fora da matriz mitocondrial em troca do malato. Então, o malato pode retornar até a matriz mitocondrial, onde sofre ação da malato desidrogenase, produzindo assim de novo o oxalacetato. Vejam que coisa interessante. O oxalacetato foi transportado para aqui e o gradiente de NADH também. NADH foi consumido aqui e produzido aqui. Um outro caminho do malato voltar para a matriz mitocondrial é quando ele se transforma em piruvato. Para isso acontecer, ele precisa ser descarboxilado. Quem faz essa reação é a enzima málica, descarboxila o piruvato e também reduz, né? Essa aqui é uma oxidação descarboxilativa. Então, se há uma oxidação, tem que haver um composto para se reduzir. Quem se reduz é o NADP, que se transforma em NADPH. NADPH é esse que vai ser utilizado aqui na biossíntese de ácidos graxos, como a gente viu. Então, NADPH para a biossíntese de ácidos graxos, ele vem da via das pentoses, mas ele vem também através da oxidação descarboxilativa de malato em piruvato, produzido aí pela enzima málica. O piruvato, então, produzido, ele vai voltar à matriz mitocondrial através do transportador de piruvato. Aqui ele vai ser recarboxilado pela piruvato carboxilase, produzindo de novo o oxalacetato. Então, o oxalacetato que estava aqui voltou através do malato e voltou através do piruvato. São as duas formas de retornar. E o acetil-CoA que tinha sido produzido aqui, ele ficou aqui no citosol. Então, foi lançado no citosol, por isso que esse processo é chamado de lançadeira málica. Então, como é que é regulada a biossíntese dos ácidos graxos? O principal ponto de regulação da biossíntese de ácidos graxos é na conversão, na carboxilação de acetil-CoA em malonil-CoA. Isso acontece porque, ao se converter em malonil-CoA, o processo ele é comprometido com a biossíntese de ácidos graxos. Então, a primeira etapa de compromisso com a biossíntese é a formação do malonil-CoA. A partir de malonil-CoA, ele só poderá gerar ácidos graxos. Já o acetil ele pode ser desviado para diversos outros processos. Então, essa etapa aqui é a principal etapa de regulação da biossíntese de ácidos graxos. E quem faz essa etapa é a acetil-CoA carboxilase. Essa enzima ela é regulada por hormônio, pelo glucagon e pela epinefrina. Lembremos que quando há diminuição de glicose, nós temos aumento de glucagon. Mas vejam só, se há diminuição de glicose, nós não podemos ter
ativação da síntese de ácidos graxos, já que os ácidos graxos são sintetizados a partir da glicose. Então, nós precisamos ter uma inibição dessa via. Então, por isso que glucagon e epinefrina inibem a acetil-CoA carboxilase, inibe a formação de acetil-CoA em malonil-CoA. Mas essa enzima também é inibida pelo próprio produto, pelo palmitoil-CoA. O malonil-CoA vai formar palmitoil-CoA e o palmitoil-CoA é um inibidor da via da sua biossíntese. Então, se está em excesso, ele inibe a acetil-CoA carboxilase. Mas o citrato ele é um ativador dessa enzima. Então, citrato, se existe muito citrato, significa que tem muito acetil-CoA e que ele se condensou muito com o oxalacetato. Então, tem muito citrato, tem muito acetil-CoA, tem muito oxalacetato. Parte desse citrato vai ter que ser transformado em gordura, em palmitoil-CoA, e aí por isso que o citrato precisa ativar, o citrato ativa essa enzima aqui, acetil-CoA carboxilase. Bem, mas como eu falei, o acetil-CoA, o malonil-CoA e o acetil-CoA são responsáveis pela biossíntese dos ácidos graxos, mas eles formam como produto final o palmitato, através da ácido graxo sintase 1. Então, para que esse ácido graxo, para que o palmitato possa ser alongado, ele vai ter que ir até o retículo endoplasmático, vai ter que ir até a mitocôndria, para ele sofrer uma dessaturação no retículo endoplasmático, se transformando em palmitoleato ou se transformando em oleato, e também sofrer processos de elongação, ganhando 2 carbonos, se transformando no estearato. Ok? Os outros processos de elongação e de dessaturação, dando origem a linoleato, dando origem aos eicosanoides, ao ácido araquidônicos, a outros ácidos graxos poliinsaturados, não são feitos por humanos, são feitos exclusivamente em plantas, por isso a necessidade da ingestão desses ácidos graxos. Esses ácidos graxos são em seu conjunto chamado de ácidos graxos essenciais, porque nós não conseguimos sintetizá-los, mas que são importantes para diversas vias biosintéticas e para vias importantes no metabolismo. Vejam só o eicosanoide. Os eicosanoides são importantes em todo o processo inflamatório, de dor, de secreção gástrica, e ele não é sintetizado pelo nosso corpo, ele tem que ser formado a partir do linoleato. Então, diferentes tipos de lipídios são sintetizados a partir de derivados do palmitato e de outras moléculas. Como eu falei, os eicosanoides são hormônios paráquinos, têm diversas funções, né, na reprodução, na inflamação, na dor, na febre, como mecanismo de secreção gástrica. Então, os eicosanoides são sintetizados a partir do palmitato. Os triacilgliceróis também são importantes para a formação das reservas de gordura. Eles também são formados a partir dos ácidos graxos, né? Um dos ácidos graxos é o palmitato. Os demais ácidos graxos são também derivados do palmitato. E o colesterol, que é um precursor dos hormônios esteroides e dos sais biliares, também tem como precursor os sais biliares, né? Os ácidos graxos, melhor dizendo, e um deles, né, o precursor de todos, é o palmitato. Aqui nós podemos ver a integração do metabolismo. Então, nós vimos na aula anterior que quando há jejum, no momento de jejum, há maior quebra, a maior oxidação de ácidos graxos. Durante o momento onde o organismo está em estado alimentado, o processo inverso acontece. Em vez de haver degradação de ácidos graxos, há biossíntese de ácidos graxos. Então, nós podemos ver aqui, glicose em excesso vai ser, né, desviada para a via das pentoses, e a via das pentoses é importante aqui para a síntese de NADPH, mas uma boa parte dela vai ser oxidada até piruvato, produzindo oxalacetato, produzindo acetil-CoA. Acetil-CoA produzido aqui dentro da mitocôndria, ele precisa do oxalacetato para formar o citrato. Parte dele vai para o ciclo de Krebs, mas parte dele vai ser transportado até o citosol, onde retorna ao oxalacetato, libera o acetil-CoA, que vai ser utilizado na biossíntese dos ácidos graxos com a ajuda do NADP málico, NADPH da via das pentoses.
né? Então, esses ácidos graxos, juntamente com o ATP, juntamente com os ácidos graxos que vieram da dieta, eles são importantes fontes para a biossíntese dos triglicerídeos. Essa figura nós já vimos durante o processo de degradação de ácidos graxos. Então, mais uma vez, aqui nós temos a acetil-CoA carboxilase. Ela é inativa na forma fosforilada, ela é ativa na forma defosforilada. Quando a glicose baixa, nós temos glucagon. O glucagon ela vai promover a inativação da acetil-CoA carboxilase. Sem essa enzima, nós não temos a conversão de acetil-CoA em malonil-CoA, consequentemente, nós não temos a biossíntese de ácidos graxos. Isso acontece por quê? Porque a glicose está baixa. Se a glicose está baixa, não há como sintetizar ácidos graxos. Sem o malonil-CoA, nós não temos esse impedimento, esse bloqueio da carnitina acetiltransferase 1, que é uma enzima importante para a ligação do ácido graxo com a carnitina e posterior entrada do ácido graxo aqui na mitocôndria. Então, se não tem esse bloqueio, o ácido graxo entra, ele é degradado e ele vai fornecer energia necessária para compensar a baixa glicose. Se a glicose estiver alta, nós temos o quê? Insulina e não glucagon. A insulina vai ativar a enzima acetil-CoA carboxilase vai carboxilar acetil-CoA em malonil-CoA. Se nós temos alta concentração de glicose além da enzima ativa, nós temos também aqui alta quantidade, alta concentração de acetil-CoA. Malonil-CoA ele vai bloquear a entrada dos ácidos graxos na mitocôndria, uma vez que a enzima carnitina acetiltransferase 1 vai ser bloqueada, e também o malonil-CoA vai ser levado para a biossíntese dos ácidos graxos. Então, em alta glicose, nós temos bloqueio da degradação e nós temos estímulo da síntese dos ácidos graxos. Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez pela atenção nas minhas videoaulas. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem me mandar um e-mail ou postar aqui mesmo nesse canal. Muito obrigado e até a próxima videoaula.